Eu repito, senhor presidente, o que já disse várias vezes. Vossa Excelência fica muito bem na presidência. Vou pedir a gentileza de Vossa Excelência falar um pouco mais perto do microfone para que a sua voz saia muito bem. Obrigado. Eu digo mais uma vez que Vossa Excelência fica muito bem na presidência. E lembro quando seu nome aparecia nos jornais lá no início, que Vossa Excelência, presidindo a Câmara de Vereadores de São Paulo, tomou uma série de medidas revolucionárias, corajosas, que mudou o eixo de atuação daquela casa. Foi baseado, inclusive, nessa atuação de Vossa Excelência, que Vossa Excelência seguiu a sua vida pública. E hoje ocupa um lugar tão importante na política brasileira. Se iniciou praticamente a campanha eleitoral. E a entrevista inteligente e competente que o ex-presidente Lula deu no Correio Brasiliense de ontem, primeira, segunda e terceira página, praticamente, se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais. A campanha está na rua. Eu imagino que o grande debate nessa eleição vai ser, primeiro, o contexto do futuro do Brasil. Eu acho que, como nunca numa eleição presidencial, a presença do Brasil no contexto internacional vai ser debatida e analisada nas nossas eleições. O Brasil adquiriu um contexto realmente importante, realmente respeitável. O Brasil não é hoje um país que aparece na imprensa internacional por causa do Pelé, do futebol, ou de algum fato raro, mas aparece pelas notícias da sua economia, do seu desenvolvimento, das suas posições políticas. E hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade. Se a nível internacional a posição do Brasil será de grande debate nesta próxima eleição, eu diria que o fator preponderante que diferenciará essa eleição das anteriores é exatamente o que vem acontecendo no Brasil. O Brasil, considerado o paraíso da impunidade, primeiro, o segundo país onde há maior corrupção na humanidade, e acompanhando a este fato, o fato de a corrupção no Brasil não ser punida, não acontece nada. Ano que vem vai mudar. Projeto que o Congresso votou, por pressão da sociedade brasileira, ficha limpa, será o primeiro marco que determinará a nova fronteira dos candidatos a qualquer cargo na eleição do ano que vem.
Eu só digo isso, o MDB, o seu presidente em exercício, já enviou carta aos diretórios estaduais e municipais do Rio Grande do Sul para que não coloquem como candidato pessoas que tenham qualquer problema com a justiça. Que se colocarem, criarão dois problemas. Primeiro, deixarão mal o candidato. Vai ver, ele tem uma questão, uma que está na gaveta, ninguém fala, ninguém discute, o tempo pode passar e não acontecer nada, de repente vira manchete e complica a vida dele. E segundo, complica a vida do partido. O partido vai querer responder por que ele tem ficha suja, vai ter que debater, vai ter que analisar e vai ser manchete negativa de jornal. Nessas eleições passadas municipais, já se tem notícia imensa de pseudos candidatos serem barrados no partido, sem falar na imensidão de candidatos que abriram mão, não foram candidatos, para evitar que criasse problema nos seus nomes. Afora a imensidão daqueles que foi vetado na Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral impediu que eles fossem candidatos. Isso que ainda estava iniciando, recém tinha sido aprovada em cima dos últimos dias de véspera de campanha. Agora não. Agora é um assunto da maior importância e que todos os partidos levam na maior consideração. É por isso, senhor presidente, que eu venho aqui para mostrar alguns casos, apenas rapidamente, numa passagem de hora. Para mostrar que, apesar do governo da presidenta ser um governo onde ela se esforça pela seriedade, onde ela busca punir, apesar das manchetes da imprensa serem cada vez mais concretas e reais com relação a essa matéria, a corrupção continua. E o Brasil continua sendo o campeão e o recordista mundial nessa matéria. Nas 3 últimas semanas, os jornais nos brindaram com desvio de cerca de 400 milhões de reais no Ministério do Trabalho. E a movimentação de outros 300 milhões de reais por uma quadrilha que cooptava prefeitos e gestores de fundo de pensão dos municípios. O que une mais estreitamente esses dois impressionantes casos de corrupção, além dos valores estratosféricos dos números, é a participação de grande número de funcionários públicos nessa corrupção. Entre os envolvidos nessas tramóias, segundo a Polícia Federal, estão um secretário-geral do Ministério, parlamentares, ex-parlamentares, prefeitos, ex-prefeitos, incontáveis assessores de vários ministros, alguns policiais, um auditor fiscal e até mesmo um graduado funcionário da Procuradoria da Fazenda Federal. Não vou descer aqui, nesse momento, nos detalhes de 2 casos que já foram exaustivamente noticiados na nossa imprensa. Eu vou me concentrar no que me parece o mais importante neles.
tudo o que eu vou dizer me leva a uma dolorosa constatação, que os fatos teimam em provar, dia após dia, escândalo após escândalo. O Estado brasileiro é, antes do mais, completamente incompetente. Só pode ser chamado de incompetente um Estado que se deixa roubar tão facilmente e quase sempre roubado em cifras astronômicas. E isso precisa ser reafirmado. Os valores da corrupção no Brasil são sempre inacreditáveis. Quando se ouve dizer que foram desviados 400 milhões de reais em 5 anos de malfeitos de um único ministério, só se pode pensar. E se chegaram à conclusão, o Estado brasileiro não tem praticamente nenhuma competência, nenhum controle na aplicação dos recursos públicos. Permite uma parte, senador Pedro Simão. Permite uma parte, Excelência? Pois não. Senador Pedro Simão, primeiramente os cumprimentos. Vossa Excelência é uma voz autorizada, competente e acreditada. Quando aborda um assunto desta grandeza, certamente presta um serviço extraordinário ao país. Veja, Vossa Excelência diz algo da maior gravidade. O Estado brasileiro é incompetente. É verdade, nós temos mecanismos de fiscalização e controle teoricamente extraordinários. Temos um Ministério Público que é uma instituição independente, Polícia Federal competente. Existem os mecanismos de fiscalização e controle no âmbito do Executivo, como a CGU, para dar um exemplo, Comissão de Ética da Presidência, etc. Mas nós verificamos que a corrupção é escancarada. Há uma conivência, cumplicidade, uma avaliação temerária até, porque é impossível avaliar o valor do desvio, mas fala-se que mais de 80 bilhões de dólares são desviados anualmente pela corrupção no Brasil, ou como diz a Federação das Indústrias de São Paulo, 500 bilhões de reais por ano desviados pela incompetência administrativa e pela corrupção. Então, isto é realmente gravíssimo e Vossa Excelência aborda com muita competência esta situação. Quando há eficiência, como houve no caso do Mensalão, aparece alguém dizendo que houve um linchamento. Ora, linchamento? Estamos muito longe de presenciarmos um linchamento nesse caso. Ao contrário, nós estamos verificando uma tentativa exagerada de acobertamento, de proteção dos envolvidos no episódio do Mensalão. Mas eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, acho mais importante ouvi-lo agora do que falar. Pediu a parte apenas para cumprimentá-lo, porque este é um tema essencial na vida do Brasil. Eu agradeço a Vossa Excelência. Permita, senador Pedro Simão, gostaria de informar que estão assistindo o seu pronunciamento cerca de 45 estudantes e alguns professores que os acompanham da escola do Colégio I.L. Pérez, de ensino fundamental de São Paulo. Vieram aqui hoje especialmente para ouvir os seus ensinamentos. Eles depois, inclusive, terão um diálogo comigo, querem conhecer, por exemplo, colocaram como tema que querem dialogar comigo, possivelmente com Vossa Excelência, sobre o que é a Comissão da Verdade, o que aconteceu ao tempo da ditadura militar. Então, nada melhor do que agora estarem ouvindo o senador Pedro Simão, que
responde-o a parte do senador Álvaro Dias, que é do PSDB do Paraná, senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, do PMDB. Tem a palavra, senador Pedro Simon. Não sei se os senhores sabem, o senador é do PT de São Paulo, um dos mais competentes. Chegou aqui em primeiro lugar, sozinho. O PT só tinha um senador, que era ele. E esse Senado tinha que trabalhar correndo para responder à oposição dele. Eu até digo que ele, de certa forma, fazia mais barulho nessa casa que os 8 que hoje o PT tem. Eu concordo com Vossa Excelência, senador. Aliás, Vossa Excelência é um dos primeiros que se mostra a demonstrar essas questões. Eu acho que é importante demonstrar essas questões, que no Brasil isso já virou rotina. Sai notícia de roubar, sai notícia de falcatrua, ninguém mais toma conhecimento. Ninguém mais leva a sério, porque sabe que não vai acontecer nada. E agora, com o mensalão e com ficha limpa, as coisas estão mudando. E nós, Congresso Nacional, temos que dar nesta eleição do ano que vem o sinal radical da mudança. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas eu digo que nós chegamos à conclusão de que o Estado brasileiro não tem controle da aplicação do dinheiro público. Em outras palavras, o dinheiro sai dos cofres públicos e depois o Estado não mostra a menor competência para realizar a necessária auditoria sobre a sua aplicação, se ela é correta ou não. O Estado não tem a mínima ideia. O esquema da roubalheira, pilhado pela Operação Miqueias. Os jovens agora, cada operação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral, eles dão um nome especial. Essa é a Operação Miqueias da Polícia Federal. Desviou pelo menos 300 milhões de reais. Mas atingiu essa cifra em tempo muito menor. Apenas 1 ano e meio. Ou seja, roubaram com rapidez e competência para roubar ainda maior. Uma segunda constatação. Em todos esses casos, a maioria dos fraudadores é integrada por agentes ou antigos agentes públicos. Muitas vezes, os comandantes dos esquemas criminosos são exatamente os servidores públicos. Outras vezes, os transgressores são os ocupantes dos cargos comissionados, os chamados cargos de confiança, que no Brasil seriam quase 1 milhão de servidores, quando se somam as 6 esferas da administração pública. 1 milhão de servidores do Brasil usam um cargo de confiança. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o ministro, o presidente, pega fulano, beltrano, tal, cargo de confiança, não interessa de onde veio, o que quer, cargo de confiança. 8 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil reais, ele passa a ganhar. Na Europa, na França, por exemplo, na Inglaterra, na maioria dos países desenvolvidos, muda de governo. Mas lá, quer dizer, muda de governo, sai o partido de esquerda, sai o partido trabalhista inglês, entra o partido conservador, completamente diferente. A mudança dos cargos é o comando dos ministérios, é a chefia dos ministérios, é quem vai dar a linha, a orientação, a rota do ministério. Esses mudam, o novo presidente, o novo primeiro-ministro, muda, tira do partido adversário e bota os dele.
Mas a rotina do Ministério, a burocracia da máquina administrativa é a mesma. São gente que estão lá há 20, 30 anos e que servem a vários partidos e não têm compromisso nenhum com nenhum desses partidos. No Brasil, não. No Brasil, eu repito, é 1 milhão de cargos públicos que são nomeados. Gente sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, sem nenhuma realidade. E aí é que começa o desvio da coisa pública. Para mim, o pior mesmo é quando os infratores são parlamentares ou ex-parlamentares. Pessoas, em algum momento, tiveram a confiança do cidadão, pediram seu voto e, afinal, não honraram a sua confiança. Em suma, presidente, nos casos de corrupção descobertos no Brasil, é sempre grande o número de envolvidos, que, embora obrigados a trabalhar pelo bem comum como servidores públicos, acabam por saquear o Estado. Mas por que isso ocorre no Brasil com tanta frequência? Por que essa maldição bate no Brasil? A resposta é simples. Porque no Brasil, sabemos todos, vivemos permanentemente, não a mera sensação, mas a dura realidade da impunidade, permanentemente intocável, quase pétrea, sempre sem vergonha. Oba, faz o que quer, o que deixa de fazer, ninguém vai para a cadeia. Ninguém tem que devolver. Pega um bom advogado e vai embora. 1, 2, recorre. Tem gente importante lá de São Paulo, governador e tudo mais, que tem casos que estão respondendo na polícia há 40 anos. Condenado aqui, condenado no exterior, não pode sair daqui, não pode ir para o exterior. Cadeia nunca. Devolver o dinheiro nunca. Então essa é a rotina. Então rouba e sabe que não acontece nada. Na Itália agora, o ex-primeiro-ministro, o fanfarrão aquele que é dono da televisão, um dos mais ricos do mundo, foi condenado. Foi condenado, está quase saindo do Congresso. Há 3 anos e meio de cadeia. E não foi nem por roubar dinheiro. Foi para fazer festas e nas festas levar a guriazinha de menos de 18 anos. Foi condenado. Imagine no Brasil. Flagrado, o agente público corrupto contrata um bom advogado, na certeza de que seu caso se arrastará por anos ou décadas pelos tribunais, mas nunca chegará no fim. Basta examinar, senhor presidente, alguns detalhes sórdidos do caso envolvendo o Ministério do Trabalho. Reproduzo o texto do Jornal do Estado de Minas Gerais. O delegado de Polícia Federal que coordenou a Operação Esopo, vê como os nomes das operações são bonitos, envolvem até as fábulas gregas. A Operação Esopo, Marcelo Freitas, classificou o esquema investigado como grosseiro. Segundo ele, as prefeituras conseguiam os recursos para as entidades, para os serviços que direcionavam as licitações para uma cidade. O Instituto Mundial do Desenvolvimento e Cidadania, que, na melhor das hipóteses, executava parcialmente os serviços. O dinheiro era então distribuído para a quadrilha. O saque eram feitos na boca do caixa. Em um deles foram retirados 850 mil, afirmou o delegado, garantiu o delegado Freitas.
O que impressiona nesse texto foi o saque de 850 mil reais na boca do caixa. Só um criminoso absolutamente certo da sua impunidade saca uma quantia que é um bônus de dinheiro, 850 mil reais, numa agência bancária ali na frente de todo mundo. Outro aspecto, igualmente me surpreendeu. Na mesma reportagem, o Estado de Minas, diz ele, segundo o chefe de operações especiais da CGU em Minas Gerais, Israel José Reis de Carvalho, a demora em fechar o cerco à quadrilha ocorreu, ao menos em parte, pela participação de integrantes dos governos federais e estaduais. Embora pareça incrível, é isso mesmo que está escrito no jornal. A operação demorou a ser deslanchada devido ao grande número de integrantes do próprio governo federal e estadual envolvidos no esquema criminoso. Mas como funcionava esse esquema? Prefeituras conseguiam verbas federais para capacitação profissional, festivais culturais, perfuração de poços artesianos. A seguir, montavam, às vezes nem montavam, processos de licitação para contratar serviços e obras. Alegando notória especialização, as prefeituras direcionavam os contratos para o Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania, IMDC, com sede em Belo Horizonte, organismo principal do esquema de fraude. O IMDC não executava o serviço, mas recebia o dinheiro que era distribuído entre os integrantes da quadrilha. Um outro detalhe intrigante. Entre os principais envolvidos no caso em Minas Gerais, segundo a Polícia Federal, está Simone Reis, Lobo de Vasconcelos. Simone Reis, Lobo de Vasconcelos, ex-braço direito do empresário Marcos Valério, que com ele foi condenada pelo Supremo Tribunal por envolvimento no mensalão. Essa Simone, que era a principal coordenadora da corrupção, já era condenada no mensalão e, como condenada, agia dessa maneira. Cabe aqui uma pergunta. Como pode continuar atuando num caso envolvendo dinheiro público uma pessoa que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal no maior e mais divulgado julgamento da história da nação? Mas como condenada no Supremo, ela continua agindo, roubando lá em Minas Gerais? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Operação Miqueias é outra, da Polícia Federal, desbaratou uma quadrilha que pagava propina a prefeitos e gestores para que eles aplicassem o dinheiro dos fundos de previdência de seus municípios em fundo de investimento lastreado em títulos podres. Eu não vi na imprensa, além das informações sobre o esquema, a indignação que tal caso deveria gerar. Quero destacar aqui o lado mais dramático do fundo de previdência pelos trabalhadores municipais. Em suma, tratava-se de dinheiro suado que é investido para que na aposentadoria os municípios mais modestos, em geral mal remunerados, tenham uma pensão digna que os garanta o crepúsculo da sua vida. Eu aqui faço uma pergunta. O que nós parlamentares podemos fazer para impedir que prefeitos desonestos que ocupam poucos anos o cargo façam negociata com o dinheiro que trabalhadores estão investindo para o resguardo de sua velhice? A resposta tem que ser dada por nós mesmos,
legisladores aqui no parlamento. Pois bem, a quadrilha que tinha sede em Brasília movimentou 300 milhões de reais e causou rombo de outros 50 milhões ao fundo municipal, gerido criminosamente por maus prefeitos de cidades de 9 estados brasileiros. O dinheiro desviado foi transformado em automóveis de luxo, imóveis e até mesmo a um iate e a um avião. Eu espero, senhor presidente, eu sonho, eu imagino, que depois de vendidos esses bens que foram confiscados, o valor seja ressarcido aos fundos municipais, enquanto os maus gestantes sejam, não digo levados para a cadeia, mas pelo menos levados ao tribunal. Existe, senhor presidente, um aspecto ainda mais inacreditável nessas duas grandes operações policiais. Logo após a denúncia, caíram vários funcionários importantes do Ministério do Trabalho, inclusive o secretário-geral. Os olhos da imprensa voltaram-se então para o ministro do Trabalho, o deputado Manuel Dias, de Santa Catarina, que era desconhecido do cenário político, como, aliás, costumam ser os demais integrantes que abrilhantaram e que abrilhantam as esplanadas do Ministério. No auge da crise, o ministro do Trabalho deu ao jornal O Globo uma entrevista que certamente entrará para a lista das entrevistas ministeriais mais bizarras da história da nossa nação. Pergunta o repórter: o senhor vai entregar o cargo? Responde o ministro: não vou. Não vou sair como um bandido, como picareta, a não ser que a presidência me mande embora. Já cumpri minha missão no Ministério. Já acabei com qualquer possibilidade de corrupção nele, ao acabar com os convênios. E agora vou apurar tudo no mundo. Indaga o repórter: apurar quem? Responde o ministro: vou pegar Fernando Henrique, Aécio, Bornaldi, todos os governadores, prefeitos e descontentar muita gente. Nós criamos uma força-tarefa por determinação da presidente. Outros ministérios, outros órgãos do governo e a Caixa vão fornecer especialistas em análise. E nós vamos começar a analisar todas as contas desde 1990 e pegar toda essa gente. No final, quero ver quantos pedetistas estarão envolvidos na denúncia. Pergunta o repórter: se o PDT entregar o cargo, quem vai assumir? Responde o ministro: ninguém. Vou reunir o partido porque devo explicações. 99% me colocaram aqui. E sabe que eu ganhei o respeito deles do partido. Se ela Dilma me mandar embora, tomo as minhas providências. Indaga o repórter: quais providências? Responde o ministro: não sei. São impublicáveis. Não sei. São impublicáveis. Eu não vim aqui nessa tribuna, senhor presidente, fazer política menor com P minúsculo. Eu não vim acusar nem o partido A, nem o partido B. Vim simplesmente pedir à senhora presidente que tome providência para estancar a corrupção. Como já fiz outro dia nessa tribuna, volto a pedir à presidente da República: peça a divulgação do seu ministro do Trabalho. Quais são as providências impublicáveis que ele tem e que nós não sabemos? Creio que não atingem a presidência da República, cuja integridade moral não está em dúvida. Estou, porém, alinhando entre os que se espantam com a falta da firmeza da presidente nesse caso. Penso que ela já deveria ter metido seu ministro do Trabalho. A falta de atitude da presidenta gera votos. O que se fala por aí, pelos corredores de Brasília, é que a presidente Dilma não agiu porque não quer perder o apoio do PDT nas eleições presidenciais do próximo ano. Numa coligação eleitoral, dizem, o apoio do PDT significa um precioso minuto na propaganda eleitoral gratuita. Tudo acontece na hora do
horário eleitoral gratuito. O PDT tem 1 minuto. Então as bandeirinhas fazem. Não se demite o ministro. Não se quer perder o partido, porque esse minuto é importante. A que ponto chegamos nesse país? Ela deve pedir ao ministro do Trabalho que se desdiga, ou que fale e conte tudo. Porque o ministro de Estado que sabe de providências impublicáveis tem a obrigação de torná-las públicas. Um governo honrado não pode conviver com fatos escusos e com ministros omissos, sob pena de sucumbir à chantagem. Encerro, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Senador Pedro Simão, Vossa Excelência traz aqui uma observação de grande relevância e eu observo que Vossa Excelência sempre transmitiu mensagens à presidenta Dilma Rousseff, embora de outro partido, mas tendo o conhecimento pessoal da conterrânea gaúcha, Vossa Excelência sempre demonstrou por ela um grande respeito e fala sobre as coisas que acontecem no governo como um amigo da presidenta. Eu, pelo menos, sinto assim. Então, acho que a sua voz, as suas colocações deverão chegar à presidenta Dilma Rousseff para que ela bem reflita a respeito do que aqui disse de uma maneira muito séria e de maneira construtiva também para com o governo da presidenta Dilma. Tem agora a palavra pela liderança do PSB, o senador Rodrigo Rollenberg, presidente, do Distrito Federal. Só 1 minuto que eu quero apenas transcrever nos anais. 1 minuto. A solicitação de Vossa Excelência será atendida para que seja inserida nos anais a reportagem mencionada por Vossa Excelência. Correio Brasileiro. Nem o Fome Zero escapa das quadrilhas do Brasil. Operação do Distrito Federal em 3 estados prende 11 suspeitos de desviar dinheiro do Programa de Combate à Miséria no país. Em Brasília, a Polícia Federal ouviu dirigente da Conab. Além da Previdência e da Fazenda, empresas de esquema roubaram dinheiro do fundo de pensão. Tinham ligações com o Ministério da Defesa e da Agricultura. Em 3 cidades goianas, reúne 200 agentes, 90 carros da polícia, helicóptero e põe na cadeia 20 integrantes do bando que assaltava o ônibus no entorno. Vossa Excelência será atendido. Mais do que um? Quadrilha alcança a Fazenda Nacional. Petista envolvido em fraude da Fome Zero. Rosemary demitida. Ainda bem. Planato de mídia assessor suspeito de integrar quadrilha. Auxiliar da Denise Salvati, acusado pela Polícia Federal de ser lobista de esquema dos prefeitos. Braço direito da ministra. Sexo, corrupção e briga de policiais no centro do poder. E vejam, era garota de primeiro time para os coitados prefeitos que aguentar. Mega esquema envolve obra de 2 milhões no Distrito Federal. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.